Aberta a verificação de quórum. Em 3 locais. A Comissão de Ética pegou e arquivou. Agora, na polícia e na justiça já ganhei. Na justiça deu favorável a mim, que a ata foi falsa, e na polícia está dando falsidade ideológica do documento. O que eles fizeram? Eles forçaram a Edilene a renunciar, mas se ferraram. O que aconteceu? O Anderson... Chamar o pessoal que está lá fora para entrar, para fazermos verificação de quórum. Pessoal que está chegando, está aberta a verificação de quórum. Já temos quórum. Gostaria de chamar os componentes, os membros da mesa para tomar assento. Leodolino Rodrigues de Almeida. Rodrigues de Almeida. De nada, meu bem. Gostaria de chamar os membros da mesa, diretora dos trabalhos, para tomar assento. E os delegados também tomarem assentos, que vamos iniciar os trabalhos. Gostaria de colocar algo à plenária e saber se os colegas concordam. Tivemos notícia do falecimento do Leodolino Rodrigues de Almeida, irmão do Daci. A mesa diretora quer encaminhar uma oração pela família e 1 minuto de silêncio. Há concordância? Então, vamos nos colocar de pé. E eu gostaria que a mesa, logo depois da oração, cronometrasse 1 minuto de silêncio. Eu me apresento aqui, à plenária, como uma pastora evangélica. Se os colegas acharem que eu tenho
que eu posso fazer a oração, eu vou fazer a oração. Ok? Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença, Senhor, nós nos apresentamos, colocamos a família do Leodelino Rodrigues de Almeida, pedimos que o Senhor traga conforto ao coração de cada membro desta família. Que o Senhor receba, Pai, este teu servo no teu reino, levando paz, levando, Senhor amado, as tuas promessas, porque foi o Senhor Jesus quem nos disse: na casa do Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu teria dito. Que este homem, Senhor, tenha uma morada junto do Senhor. Que esta certeza e esta fé seja fincada no coração de cada um dos parentes e amigos que aqui ficaram. E que eles tenham a certeza de que o Senhor é o único e verdadeiro Salvador. Agradecemos, Senhor, por este momento, por cada vida que aqui está presente e pedimos que o Senhor guie cada um e proteja cada um dos familiares que aqui estão presentes. Cada família aqui representada, nós apresentamos ao Senhor para que o Senhor cuide, guarde e proteja, Deus, em nome de Jesus. Amém? Nossas palmas louvam ao Senhor. Agora vamos contar 1 minuto de silêncio. Ok, apresentamos os nossos pêsames a você, Daci, e a toda a família. Podemos reiniciar os trabalhos. Gostaríamos de dar início aos trabalhos, abrindo tempo para as pessoas que pediram vistas, apresentar se a opinião da conclusão que tirou com relação ao relatório que foi apresentado pelo Conselho Fiscal. Logo depois desse tempo, e não vai ser aberto para discussão, porque já teve 1h30 de discussão sobre o relatório, vai ser aberto o tempo unicamente para esclarecimento àqueles que pediram vistas. E em seguida vamos colocar o relatório em votação. Gostaríamos de saber se tem membros do conselho para responder. Tem. Responder os questionamentos. Tá. 2 minutos para a pergunta, né, que é o tempo que foi aprovado, e em seguida a resposta do conselheiro. Fazem as perguntas e depois vêm as respostas. O Cleiton? Gostaríamos que o conselho ficasse aqui próximo. Eu fui um dos que pediu vistas, eu até falei com alguns membros do conselho, e uma coisa que eu questionei assim, para 2 membros dos 5, o primeiro questionamento que eu fiz foi sobre a respeito do acordo, né? Aí o Giovanni, junto com os 2 membros que estavam lá,
me falaram que não estava lá o acordo coletivo. Então, eu não vi o atual acordo que eu questionei tanto pela manhã, eu não vi ele fisicamente. Eles falaram que está no sindicato, mas não estava o documento do acordo especificamente. Em relação aos bens, que eu também perguntei para os dois conselheiros, é Daniel, não, né? Os outros dois, é o Cristiano, que é o nome dos dois membros do conselho. Acho que é o Anselmo e o Marco. Aí eu perguntei também para eles, um primeiro ponto foi a respeito do acordo coletivo que não se encontrava lá, nas pastas, especificamente ele falou que não estava lá, está no sindicato, eu não vi então a questão do acordo vigente. E o segundo ponto que eu ponderei com eles a respeito de tomar esse cuidado dessas ações judiciais futuras em relação a esse acordo, tão debatido pela manhã. O outro ponto, não, é 2 minutos, já estou fechando, Clóvis. Que foi 2 perguntas que eu fiz lá. Que é do prêmio... Não, o acordo coletivo que não está lá nas pastas. Não, mas o próprio Giovanni falou que é, porque o acordo, para você dar aumento, folga, descontar... Depois responde. Na minha visão, o acordo é tipo um contrato. É um contrato de trabalho. Então, tem um contrato individual, que é assinado de carteira, mas é um contrato coletivo de trabalho. Esse não estava lá, então eu não vi. E o segundo ponto é... Gente, queremos garantir a fala do colega. O meu segundo destaque que eu fiz lá ao conselho a respeito dos bens. Eu não sei quem foi que fez, eu não fiz denúncia. Negre. Pode fechar. Isso é importante. Porque vai ter no teu mandato. Em fevereiro houve a doação. E eu vou fazer uma sugestão ao conselho. Fiz aos dois companheiros, fiz aqui ao Cleito, aqui ao final, antes de falar com o Luiz Ivan e com o Cleito. E assim, que se faça, que não se repita. Houve isso com os bens do período da Edilene e houve isso com os bens agora da seccional DF, que não se repita. Então, que se crie um procedimento administrativo, porque assim, tem que trazer sempre para plenário deliberar a doação de bens. Isso está previsto no Código Civil e é uma decisão soberana de assembleia. Doação de carro, de imóveis, decisão de... Então, concluindo, o Conselho Fiscal faça uma recomendação à diretoria nacional e seccionais para que, se for seccional, Assembleia Seccional, Nacional, aguardar uma AGO sobre doação, porque inclusive foi comprado agora, a gente sabe, é público, foi gastado R$23 mil. Vai que a diretoria resolve, a gente não quer mais apartamento, aí vai doar de novo os 23 mil de bens móveis, então assim, e haja uma recomendação para que não haja mais doação, porque o Conselho Fiscal opinar pela doação ou não, quem decide é a plenária. Então, o ato do Conselho foi um ato legal. O problema foi doar os bens sem passar pela Assembleia, que esse é o meu questionamento. Foi as minhas 2 pedidos de vistas com os membros do Conselho. Quanto mais pediu vistas? Se quiser fazer em bloco, agora você sabe. Olha, como não é o que o Laércio está pedindo, ele até fez uma sugestão ao conselho. Então, como todo mundo escutou, não é um documento contábil, embora ele tenha colocado, mas não é um documento contábil. Então, a diretoria ou o Conselho Fiscal não teria essa obrigação, não tem nenhuma previsão de trazer os contratos para cá, né? Ou convenção, ou o que for. Então, é o entendimento da mesa. Nós chamamos agora o Cláudio, que foi um dos que pediu vista. Cláudio Félix, PRM Santos. Primeiro, eu queria deixar registrado que eu não tive tempo hábil de olhar todas as pastas, tá? Foi dado só 1h30 para a gente, não foi possível. Mas, pelo que eu vi, eu gostaria de esclarecimentos do Conselho Fiscal em alguns pontos.
Primeiro ponto é sobre aquele veículo que foi comprado para a campanha de filiação. Foi comprado um veículo de R$21 mil, antes mesmo do sorteio, foi comprado bem antes. Posteriormente, esse veículo de R$21 mil foi sorteado por uma afiliada que preferiu o dinheiro em vez do carro, e aí a DENC entregou R$17 mil para ela. A pergunta é, se por acaso a DENC não tivesse comprado o veículo e só desse dado os R$17 mil para ela, haveria uma economia de R$4 mil? Seria isso. A segunda é em relação à Bolsa de Educação dada aos funcionários. Pelo que eu estou vendo, os funcionários eles entregam a matrícula e quanto vão pagar durante o mês, mas não comprovam que continuam cursando. A pergunta é, se o Conselho Fiscal verificou se houve algum trancamento de matrícula, que, por conta até do regulamento que instituiu Bolsa Educação, esse trancamento de matrícula ele suspenderia automaticamente esse pagamento. Então, se foi verificado trancamento de matrícula junto às instituições. E o terceiro ponto é se é recorrente a utilização do fundo de AJO para pagamento de contas, bem como o fundo de greve. E se essa prática continua sendo feita pela DENC atualmente. É só isso. Conselho Fiscal. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu prefiro responder um a um, bem rápido, porque é muito simples. Seguinte, Laís perguntou sobre uma recomendação para compra de imóveis e doação de imóveis. A recomendação está pronta, está no meu computador. Assim que terminar a GO tiver tempo, eu vou mandar para a DENC. O que você pensou, eu pensei antes e está pronto. Félix, compra do carro e tal. Ele falou o seguinte, que não era melhor não ter comprado o carro e tal, e ter dado dinheiro... Pois é, isso foi a DENC que comprou e a servidora decidiu não ficar com o carro depois. Então, eu não sei. Não é, cara. Entendeu? Seguinte, bolsa escolar. Ele pediu o seguinte, para fazer a verificação... Sim, bolsa escolar. Além da gente já ter feito uma recomendação, o que você falou realmente é pertinente, entendeu? E a gente pediu para mês a mês, entendeu? O recibo ser apresentado. O que você falou também, o acompanhamento acadêmico, né? Pronto, a gente vai acrescentar isso. Você tem razão. Então, além do recibo, o acompanhamento acadêmico do aluno. É isso que você quer, né? Beleza, é isso aí. Próximo, né? Pronto? Tem mais alguma? Pronto. Técio. Desculpa. Ele perguntou o seguinte, se era recorrente o saque no fundo AGO, certo? Cara, o saque que eles fizeram no fundo AGO é uma coisa que não muda nada. É como você tirar um dinheiro do seu bolso esquerdo e colocar no seu bolso direito. E depois você tirar de volta e colocar no esquerdo. Claro que não é recorrente. Foi uma vez só que a gente viu. E a gente recomendou que não fosse feito. Mas se houver insuficiência de caixa, tem que ser feito mesmo. Porque não é pertinente o sindicato ficar devendo no mercado, tendo dinheiro no fundo de AGO. Tem que fazer mesmo. Se tiver insuficiência de caixa, vai ter que ser feito mesmo. Eles podem pedir uma autorização ao Conselho Fiscal, justificar, e depois repõe. Entendeu? Então, não é uma prática, foi uma coisa esporádica, entendeu? E foi bem... Teve que ser feito. Técio. O próximo era a Cristine. Cristine retirou, né? Boa tarde. O tempo realmente, 1h30, não dá para fazer, não deu para... Eu até pensei em pedir mais prazo, só que também não daria tempo e embarrear os trabalhos, mas que na GE, porque teve uma GO que a gente quase conseguiu passar, que as notas fiscais, que tudo isso fosse colocado na internet, eu espero que essa plenária... espero que preze pela transparência, a gente aprove isso,
que as nossas contas, que as nossas notas fiscais estejam na internet, para que os filiados e a categoria como um todo possam realmente estar analisando, porque como é que você vai olhar uma montanha agora? O Cláudio Félix ainda fez um esforço muito grande, mas eu acho lamentável, porque realmente o relatório não tinha elementos, não tinha planilhas, não tinha... Então, eu acho assim, continuo achando, não vai ter outra forma, vou ter que me abster, porque eu acho que a gente não tem elementos para aprovar o relatório. Bem, É o seguinte, muitas entidades não fazem isso, entendeu? Colocar as notas fiscais uma a uma na internet, e sim coloca um quadro sintético e resumido. Eu acho melhor. O sistema da transparência que a DENC já está usando é muito bom, entendeu? Eu acho que já tem uma modernização nesse sentido. Sobre a prestação de contas, se pode ser disponibilizado antes na internet, eu não me oponho, não, desde que seja uma decisão, né, do AGO ou do Estatuto. Eu só queria responder ao Cláudio Félix quando ele falou que não tem tempo hábil. Realmente, houve um furo meu que eu deixei a sala fechada durante uns 10 minutos. E me disponho a ficar o tempo que você quiser, no momento que você quiser e quando você quiser. Eu fico lá com você para você pegar mais documento. E complementando, a presidente da mesa falou que a sala seria aberta após o almoço. Nós abrimos antes do almoço. Antes do almoço acabou aqui, o companheiro Anselmo já ficou lá, almoçou até bem mais tarde. Aí realmente houve essa falha, e depender de ter te dado mais tempo, também não era para manter fechada. Mas ele teve que ir no banheiro alguma coisa e ficou trancado. A gente pede desculpa por isso. A gente pede desculpa por esse tempo. bem, as 3 pessoas que pediram vistas, creio que já foram contemplados. Ele disse que não. Sim, ele se sentiu contemplado, então nós podemos colocar em votação o relatório. Então, vamos colocar em votação. Vamos verificar o quórum antes. Verificação de quórum. Agora é aprovação ou rejeição, né, do relatório das contas da Nacional, em seguida das seccionais. Os números do Conselho Fiscal são 12, 13, 15 e 153. O Anselmo não é delegado e não vota. Só para vocês verem que não vai estar ali. 12, 13, 15, 153. Não estamos votando. A Francisca está com o controle deles. E eu estou aqui com o controle do Darcy. Eu vou pedir a Francisca que venha buscar aqui. O número do Darcy é 16. Porque ele se ausentou. Eu prefiro, só um minutinho, eu prefiro que os controles dos delegados que fazem parte do Conselho Fiscal fiquem aqui na mesa. Perfeito. Ok? O do Darcy também vai ficar junto. A plenária, e eu acredito que por uma questão de ética e transparência, é bom que os conselheiros que são delegados deixem o controle aqui. É questão de ética, não tem nada que proíba, mas por uma questão de ética e transparência. Ok? Vamos votar? Pode. Pode fechar o quórum. O quórum foi atingido, vai entrar em votação. Então, ele vai colocar aí na tela, para depois ela abrir em regime de votação. A pedido do colega aqui, então, nós temos 4
4 equipamentos e mais um equipamento aqui. São 5 equipamentos total. Quais os membros da diretoria que são delegados? Em 3, 4, 5. Temos 7. Sempre. Verdade. Sempre, sempre. Podemos. Estão todos esclarecidos para votar? Podemos entrar em regime de votação? Meu número é 17, estou entregando aqui meu controle, não vou participar dessa votação. Só dessa. Ok. Explicar aí. O número 1, aprovação. Número 2, rejeição. Número 3, abstenção. Em regime de votação. Falta alguém votar? Temos quórum, temos 57 pessoas que já votaram. Falta alguém votar? Está encerrada a votação e vamos à apuração. Declaração de voto por escrito para que conste na ata. Ok? O Negri apresentou uma declaração que se absteve em votar por fazer parte da DENC anterior. Roberto Negri. Ok? Vamos votar também o relatório das seccionais agora. Todos esclarecidos. Podemos entrar. Ah, tá. É questão de encaminhamento. Votação de relatórios das seccionais é feito pela Assembleia Seccional, não é? Aqui é só apresentado a Assembleia Seccional que vota. Não, então, quem vota é a Assembleia Seccional, então a gente não vota. É a Assembleia do Estado. Não, é o seguinte, o meu entendimento é o que justamente o que está no estatuto, onde não tem conselho seccional, o Conselho Nacional analisa as contas do seccional e devolve para que a Assembleia Seccional aprove ou não o relatório do Conselho Nacional. Sempre é assim, gente. Nós não temos, a Nacional, o Estado do Rio Grande do Norte não tem autonomia para deliberar sobre as contas do Estado do Rio de Janeiro.
Pronto, muito bom o parecer do... Bom, ele quer 1 minuto, é questão de ordem também? Olha só, gente, sempre houve análise das contas das seccionais aqui na Nacional. Isso não se... Pera aí, deixa eu terminar. Por favor, meu colega, deixa eu terminar de falar. Deixa eu terminar. Isso não significa que os conselhos fiscais em cada estado, se existir, analisem, e que as plenárias dos estados aprovem. Mas sempre foi apresentado um relatório das seccionais. Isso não é problema nenhum. Gente, a mesa acolheu o esclarecimento do colega Técio, né? A mesa acolheu, de acordo com o artigo 68 do Estatuto, está acolhido a sua questão, tá certo? Ok. Diz o artigo do 68. Estatuto do Sinasemplo. A análise das contas dará origem a relatório substancial que será a base para a emissão do parecer. Os delegados presentes à Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária votarão o parecer do Conselho Fiscal, na sua integralidade, referente às contas da Diretoria Executiva Nacional Colegiada. Ok? Foi o que nós acabamos de fazer. Votamos o relatório e pronto. Os das seccionais é outra história. Muito obrigada, tá, Técio? Agora nós chamamos o Conselho de Ética para que apresente o relatório. José Valdir, chame sua equipe. Será a mesma pergunta na hora da votação deles, mas do parecer... Senhora presidente. Boa tarde, colegas. O boicote começou. E o boicote começou por aqui, né? Bom, colegas, o seguinte, como os senhores podem ver, o Conselho de Ética hoje se resume a este que vos fala. Arquimedes, antes de Cristo, pediu uma alavanca para mover o mundo, né? Aí depois Renato Russo disse: nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Eu tenho uma curiosidade aqui, eu queria saber quantos delegados estão aqui pela primeira vez, por favor. Rapaz, não é pouca gente não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, uns 10, 12. É porque é o seguinte, nessa AGO e AGE, eu senti falta de algumas coisas. A primeira delas, um esclarecimento que caberia aos senhores, aos novatos. A água que tem no frigobar é de graça. Eu vi algumas pessoas chegando aí com uns garrafões d'água, achei bonito, né? Comprar no supermercado para depois não ter que pagar, que é uma fortuna do hotel. Legal. Outra coisa, senti falta também dos pontos importantes no desenrolar de uma Assembleia. O que é uma questão de encaminhamento, o que é uma questão de ordem, né? O que é um pedido de esclarecimento e quando ele cabe, né? Mas vamos lá. Destaque também. Obrigado, Paula. Os trabalhos da gente são bem poucos. Vou começar aqui lendo, por ordem cronológica aqui, 3 mensagens. A primeira fui eu respondendo a Jailton. Caríssimo Jailton, acuso o devido recebimento de sua mensagem, que foi impressa e constará dos anais do Conselho Nacional de Ética e Disciplina.
à disposição de qualquer filiado nos arquivos da sede do Sinasempro. Lamento sua renúncia, mas respeite seu momento de turbulência pessoal, encerrando este com o firme pensamento de que Deus, em sua infinita bondade, conceda melhoras aos que se encontram enfermos e muita força a você para se doar mais ainda aos que lhe são queridos. Abraço fraterno, força e fé. Zé Valdir. Aí, logo em seguida, o companheiro Sérgio Kimmer respondeu: endossa as palavras do nosso presidente ao tempo que deseja total superação do colega Jailton neste momento de grande adversidade. De pronto, pela grandeza humana do inestimável amigo, sugira a leitura desta carta renúncia na AGO do Sinasempro. Sentiremos a falta do colega. A AGO perderá as suas intervenções equilibradas e bem-humoradas. Força e saúde para sua mãe. Sérgio Kimmer. A mensagem de Jailton tem o seguinte teor: prezado José Valdir de Almeida, presidente do Conselho de Ética do Sinasempro, considerando o presente momento vivido por mim, pois ao retornar da reunião em que entreguei a notificação à diretoria, venho enfrentando situação de doença na família, a qual relato abaixo. Minha mãe, uma senhora de 82 anos, diabética e cardiopata, foi internada no Hospital do Exército com suspeita de hepatite, havendo recebido alta depois de vários dias no hospital. Meu irmão, que também é diabético, recentemente amputou um dos dedos do pé por conta dessa enfermidade. Ocorre que a minha família enxerga em mim um ponto de equilíbrio, pois tento viver uma vida regrada e dedicar devoção religiosa por conta da fé que professo. Tenho dado a assistência possível nestes dois casos, visitando e auxiliando no que está ao meu alcance. Ontem mesmo estive com minha mãe e com meu irmão e prestei mais uma assistência à minha família, pois a saúde da minha mãe requer cuidados médicos e psicológicos, pois um idoso precisa ser assistido para não entrar em depressão. Somam-se a essas justificativas, que já bastariam, o fato de que tenho a minha obrigação com o trabalho, onde respondo como técnico de segurança, fiscal do contrato da Vigilância Armada, chefe substituto do NUTRAN, Núcleo de Transporte, e chefe substituto da Segurança, além de ser o responsável do acompanhamento dos processos remetidos ao TRF-5, dando entrada nas petições que têm prazo no protocolo do referido órgão, bem como a direção da seccional de Pernambuco. Atualmente estou respondendo pelo NUTRAN, pois a chefe do núcleo se encontra no gozo de férias, compromisso assumido por mim quando aceitei o desafio de ser substituto. Considerando a situação vivida por mim, relatada acima, e reconhecendo o meu impedimento para o desempenho na atuação deste tão importante órgão que integra o Sinasempro, Conselho de Ética, venho apresentar a minha renúncia deste Conselho, entendendo que não poderei dar a contribuição necessária para o andamento das demandas geradas para o mesmo. Respeitosa e atenciosamente, Jailton Ramos de Santana. Bom, colegas, é o seguinte, durante este ano de nossa gestão, nós vivenciamos algumas situações que, graças a Deus, não demandaram grandes esforços, ao ponto da gente evitar de fazer as reuniões estatutárias. Não tinha demanda, não tinha necessidade da gente fazer as reuniões, né? Redigimos uma ata, Sérgio e eu, e depois tem um sucinto relatório. Às 9 horas do dia 9 de novembro de 2014, reuniram-se na sala 505 do Hotel Laguna os conselheiros José Valdir de Almeida e Sérgio Henrique Dantas Kimmer, a fim de deliberar sobre os assuntos a serem abordados na primeira reunião do Conselho Nacional de Ética e Disciplina, uma vez que, após a eleição dos membros, ocorrida na 17ª Assembleia Geral Ordinária, no ano de 2013, havendo a única pendência a ser analisada por este, tratando-se da representação em face do filiado Cláudio Félix,
aliada ao fato de inexistir quaisquer representações protocoladas perante o Conselho, deixou-se de se realizar as reuniões estatutárias, primando pelos princípios da eficiência, economia e celeridade, por deliberação dos remanescentes como membros do Conselho de Ética e Disciplina, quais sejam Jailton Ramos de Santana, José Valdir de Almeida e Sérgio Henrique Dantas Kimmer, uma vez que os até então conselheiros Douglas Teixeira Lacerda e Anestor da Cunha Germano apresentaram suas respectivas renúncias, sendo posteriormente eleitos como membros da atual DENC. Ao longo do interstício temporal de aproximadamente 1 ano, foram empreendidas diversas tentativas de contatos com os suplentes, sem haver êxito na empreitada, uma vez que o servidor Francisco apresentou pedido de desfiliação, enquanto a ex-servidora Mariane, por aprovação em concurso, também se desligou do Sinasempo e, por consequência, do próprio MPU. Após estas considerações, na manhã do dia 10 de novembro, foi a vez de apresentar pedido de renúncia o terceiro integrante do Conselho, senhor Jailton Ramos de Santana. Desta feita, momentaneamente, o aludido Conselho conta com apenas 2 integrantes. E entre os meses de setembro de 2014 até o presente momento, deram entrada 3 representações. A primeira, de autoria da afiliada Elizabeth Zimmermann, em face da Diretoria Executiva Nacional Colegiada, DENC. A segunda, de lavra dos filiados Luiz Ivan Cunha Oliveira e Raimundo Rodrigues Leite, em face do diretor Darcy Rodrigues de Almeida. E a terceira, firmada individualmente pelo filiado Luiz Ivan Cunha Oliveira, em face do atual diretor Moisés Bemergui e da ex-diretora Maria Aparecida do Carmo Lopes. Considerando que, por falta de quórum mínimo para a retomada dos trabalhos, bem como pela imperiosa necessidade de retorno ao seu local de trabalho do conselheiro Sérgio Henrique Dantas Kimmer, o qual viajou às 10 horas do dia 10 de novembro de 2014 à cidade de Maceió, Alagoas, com previsão de retorno para a retomada dos trabalhos no dia 13 de novembro, quinta-feira, e que permaneceu em Brasília apenas o conselheiro José Valdir de Almeida, pelo princípio da razoabilidade, opta o Conselho Nacional de Ética e Disciplina pela sua imediata recomposição, ocorrendo a eleição do quórum de mais 3 conselheiros titulares e dos suplentes possíveis, no máximo de mais 5, a fim de retomada dos trabalhos com a indicação de cronograma a ser cumprido no curso de 2015, quando serão apreciadas as representações em tela. Nada mais, Zé Valdir e Sérgio Kimmer. Relatório. Às 9 horas do dia 9 de novembro de 2014, reuniram-se na sala 501 do Hotel Laguna os conselheiros José Valdir de Almeida e Sérgio Henrique Dantas Kimmer, a fim de deliberar sobre o vertente relatório concernente às demandas enviadas para análise deste Conselho Nacional de Ética e Disciplina. A partir do dia 28 de outubro de 2013, deram entrada as seguintes representações que se encontram da forma abaixo. 1. Representado Roberto Negre, comparecer pelo arquivamento pendente de análise pela nova composição do Código Nacional de Ética e Disciplina. 2. Representado Cláudio Félix, com manifestação da DENC pela desistência de interposição de embargos, eis que o processo que tramitava na 9ª Vara Civil de Brasília, sob o número 2013-01.1.15.7208, dígito 4, transitou em julgado, cujo processo enseja arquivamento, porém, encontra-se pendente de análise pela nova composição do Conselho Nacional de Ética e Disciplina. 3. Representada Germana Pedrosa de Aguiar, com pedido de desconsideração pelo representante, estando apta ao arquivamento, pendente de análise pela nova composição do Conselho Nacional de Ética e Disciplina. 4. Representada Diretoria Nacional Colegiada, DENC, distribuída ao conselheiro Jailton, sem emissão de parecer, por este que renunciou. Havendo defesa prévia apresentada tempestivamente, estando pendente de análise pela nova composição do Conselho Nacional de Ética e Disciplina,
com indicação de outro relator para apreciar os autos. 5. Representado Darcy Rodrigues de Almeida, distribuída ao conselheiro Sérgio Henrique Dantas Kimmer, que citou o representado e enviou cópia desta ao Conselho Fiscal Nacional para conhecimento e providências, porventura, cabíveis naquele conselho, estando na contagem de prazo para eventual apresentação de defesa prévia. E 6. Representados Maria Aparecida Carmo Lopes e Moisés Memergui, distribuído ao conselheiro José Valdir de Almeida, que citou os representados e enviou cópia desta ao Conselho Fiscal Nacional para conhecimento e providências porventura cabíveis naquele conselho, estando na contagem de prazo para eventual apresentação de defesa prévia. Lembrando que este relatório foi confeccionado no dia 9, ou melhor, dia 9 mesmo, 9 de novembro. E aí já foi escoado o prazo, os colegas Aparecida e Moisés Bemergui já entregaram suas defesas prévias, que estão também na mesma condição dos demais, pendentes de análise pela nova composição do Conselho Nacional de Ética e Disciplina, se é que ainda existirá depois da Assembleia Geral Extraordinária, que a gente vai retomar aí. Só queria fazer um pedido aqui aos colegas, para a gente primar pelos bons princípios, né, da ética, da cordialidade, do respeito, da consideração. Nós estamos sendo monitorados por colegas nas demais unidades, tem chegado alguns pedidos de desfiliação, inclusive de colegas aqui se lastimando pelos acontecimentos, né, mas nada que não possa ser resolvido no momento mais apropriado, já todo mundo com a cabeça fria, tá? Apagado o calor dessas discussões, eu acho que a amizade da gente, ela vai persistir, né? E é isso aí, se alguém fez inscrição para algum esclarecimento que eu possa dar encaminhamento, fiquem à vontade. Valdir, temos alguns inscritos. O primeiro é o Laércio. Flávio. Zé Valdir, serei bem rápido, já que é só 2 minutos. Primeiro, é uma questão de mérito, né? Tanto na minha proposta para a AGE, como na própria proposta da executiva que o advogado fez, é proposto o fim do Conselho de Ética. Então, eu acho que acho que é melhor a gente não recompor, enquanto não tiver decidido isso na AGE, se continuou ou não o Conselho de Ética, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí eu vou especificamente no item 2, né, que foi conversado contigo por telefone, e eu conversei muito com o Jailton, que é o caso do Cláudio Félix. E a gente pediu na GEO passada que fosse feito um acordo e morresse esse assunto. E o sindicato continuou recorrendo. Eu quero saber se o Conselho Fiscal tem uma posição, ou o Conselho de Ética tem uma posição sobre esse processo que foi perdido em todas as instâncias e continuou, né? Nessa questão do item, especificamente o item 2, que é o processo da 9ª Vara Civil. E já uma avaliação também, ao companheiro aqui, fraternalmente, eu fiz algumas denúncias no Conselho de Ética que foram todas arquivadas. Uma delas foi a questão da enquete, do subsídio, lá atrás, já era esperado o arquivamento, e a segunda foi sobre o tema de posse fraudado, né? Só que o que eu fiz? Como eu vi que o Conselho de Ética também ia arquivar, eu fui ao judiciário, tive ganho de causa, foi comprovado na justiça, que o tema de posse daquela diretoria interina é irregular e tem procedimento na polícia. Então, eu acho que, por isso que eu defendo a extinção do Conselho de Ética, falei com o Marcão e outros diretores, não dá para a gente ficar utilizando o Conselho de Ética, a maioria é minoria, a situação em oposição, como arma. Porque esse tipo de caso que foi meu caso, e o Cláudio Félix, eu fui para o judiciário, e eu tinha a sentença, e eu estava com a razão. Então, assim, não há nas entidades Conselho de Ética permanente, parece uma comissão disciplinar permanente. Então, eu queria opinião sobre a questão do Cláudio Félix especificamente. Bom, respondendo ao companheiro Laércio, a gente assumiu há 1 ano. Sua denúncia, suas representações eram anteriores, né? Eu não posso aqui responder pelo Conselho de Ética anterior, né?
As questões que a gente tem só são essas aí. O Conselho de Ética funcionava ou funcionaria quando provocado. Tá? A demanda do companheiro Cláudio Félix, ela chegou às nossas mãos, mas seria uma bomba de efeito retardado. Né? Era do Conselho anterior que a AGO não deliberou sobre a questão dela e que ficou para nova apreciação agora. Tá? E nessas condições, como a gente só tinha essa demanda, deixou para fazer a reunião de forma prévia à realização da AGO. Tá? Antes de fazermos a análise, chegou um documento da DENC dizendo que tinha abdicado do processo, né? Uma vez inexistindo o objeto da ação, arquivado lá na Justiça, não tem por que ele tramitar aqui com a gente. Só que falta, repito, a apreciação, se é que vai haver ainda, do novo Conselho Nacional de Ética e Disciplina. Eu não tenho qualquer objeção que ele seja extinto. Pelo contrário. Cláudio Félix, PRM Santos. Sou representado aqui nessa ação. Eu consegui a anulação dos processos na primeira e na segunda instância. A DENC, através do Departamento Jurídico, tentou interpor um embargo de declaração, que não foi conhecido. Né? Não é que ela desistiu, não foi conhecido. E aí ela teria o prazo para o recurso especial e extraordinário, que, para o bem dos nossos bolsos, ela não foi adiante com essa proposta. Só que o meu processo, pelo que está colocado aqui, parece que o processo enseja arquivamento, mas ele está pendente de uma análise pela nova composição do Conselho Nacional de Ética. Meu processo não está pendente de análise. O Conselho Nacional de Ética não vai homologar uma decisão judicial. A decisão judicial já foi tomada. A AGO não pode nem apreciar meu processo. Porque se for colocar em votação se vai arquivar o meu processo ou não, a AGO pode decidir que não. E como que ela vai decidir que não se o juiz já decidiu que sim? Então, essa é a questão de ordem. O meu processo não está em votação. Obrigado. Na verdade, foi uma questão de esclarecimento, né? Porque a ordem dos trabalhos está sendo mantida. Foi mesmo o esclarecimento que o colega quis fazer por ter sido citado. Flávio PRT da 4ª Região. Para começar, eu já acho errado se o colega está sendo processado pela DENC com o valor do sindicato, porque ele é afiliado e ele paga também. Eu acho isso uma excrescência, para usar essa palavra. É errado usar o poder do sindicato para processar o filiado. Na minha opinião, claro. Né? Eu não entro nesse mérito, eu entro que já está errado processar o filiado com o poder do sindicato econômico. Eu entro nessa parte, que ele mesmo está sustentando um advogado para entrar contra ele. Tá? Mas eu não sou formado em direito, mas eu acho errado. Outra coisa, pessoal. Foi votada uma inversão de pauta em que a estatuinte ficou para depois. Então, tem que ser recomposto, sim, o Conselho, porque isso vai deixar coisas pendentes e tu não sabe se lá na frente a estatuinte vai ou não vai terminar com o Conselho de Ética. Então, ele terá que ser recomposto, sim, porque tu não vai recompor esperando que lá na frente ele vai ser extinto, e se não for, aí tu vai retornar de novo para votar? Eu acho que não é racional, não é lógico. E tem que ser terminado, nem que seja para dizer assim, não vai ter mais conselho, não vai ter mais conselho no próximo ano. Então o colega vai chegar, vai, arquivar, vai colocar o arquivamento na próxima GO e arquivamos tudo. Mas tem que ser recomposto, sim, pelo próprio funcionamento e a racionalidade. Porque quem propôs a inversão sabia como é que tu vai deixar a estatuinte ficou para último. Agora tu vai voltar atrás, vai congelar e vai voltar de novo. Cláudio Félix, próximo.
Logo depois Isidro e nós vamos encerrar as inscrições. Tá. Não. Cláudio Félix, PRM Santos. Primeiro eu gostaria de dizer, Valdir, que eu tenho todo o respeito pelo seu trabalho e do Sérgio. São duas pessoas que agem sempre com ética e pautada pelos princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório. Gostaria de registrar aqui meu manifesto aos integrantes do Conselho Nacional de Ética anterior, e não sou eu que estou dizendo, foi o juiz que disse, que agiram contra o princípio do contraditório e ampla defesa. Por isso que meus processos foram anulados. Houve um custo para o sindicato, aliás, para o sindicato não, para a categoria, dos meus honorários, de R$ 1.500, fora as custas, e fora o que se gastou com o escritório jurídico. Eu estarei buscando isso das pessoas que fizeram isso comigo. Tá? Obrigado. A diretoria está pedindo o direito de resposta. Bom, gente, Douglas, PRM São João de Meriti, acho que é de conhecimento de todos aqui, que eu fui integrante e presidente dos dois últimos conselhos de ética, e nós analisamos o processo do Félix. Eu quero inicialmente dizer duas coisas. Não fui eu que iniciei o processo. Nós trabalhávamos no conselho, me desculpem, como disse aqui o Zé Valdir, por provocação. Foi feita uma representação contra o Félix, nós tínhamos a obrigação de analisar e julgar dentro da nossa competência do Conselho de Ética. Então, foi tudo feito estritamente dentro das normas do sindicato. Se o juiz entendeu de uma outra maneira, é uma outra questão. Eu não vou entrar no mérito jurídico, que o juiz entendeu que nós seguimos o estatuto. Mas se ele entendeu que o estatuto não era correto, que não garantia a ampla defesa para o representado, é uma outra questão. Não vou entrar no mérito se está certo ou errado. Foi feito dentro do que previa e prevê o Conselho de Ética, o regulamento do Conselho de Ética e Disciplina e os regulamentos do sindicato. Então, tudo foi feito de acordo. Agora, se o juiz entendeu de outra forma, não, eu vou entrar no mérito dessa questão. Com relação ao gasto que houve do advogado para o Félix e o dispêndio financeiro para o sindicato, eu quero dizer o seguinte: quem entrou na justiça foi o Félix. Ele provocou, não foi o sindicato. Nós agimos dentro da normalidade, dentro da determinação dos estatutos do sindicato. Ele achou que o resultado da sindicância ou da apuração não foi correta e entrou na justiça. Mas quem provocou o judiciário foi ele. Não foi o Conselho de Ética, nem o sindicato. Próximo. Cláudio. Direito de resposta. E não cite nomes. Não vou citar. Cláudio Félix, PRM Santos. Veja bem, a DENC já foi citada, já recebeu a cópia da primeira sentença, já recebeu o mandado de citação, com prazo de 15 dias para pagar os honorários advocatícios e custos. A juíza e o tribunal entenderam que não que a penalidade era justa ou injusta, eles não entraram nesse mérito. Eles entenderam que o Conselho de Ética não respeitou os preceitos contidos no nosso estatuto, ferindo os direitos de contraditório e ampla defesa. Eu não estou dizendo isso, e eu espero, assim, que ninguém venha aqui me contradizer, porque vai estar querendo contradizer uma ordem judicial. A ordem judicial você vai discutir lá com o juiz. O juiz não disse que a penalidade era justa ou injusta. Ele não entrou nesse mérito. Não entrou nesse mérito. Foi desrespeitado o estatuto do sindicato. Obrigado. Pessoal, as inscrições estão encerradas, tá? Tem mais um esclarecimento para o Laércio. Como já imaginava, esse assunto é apaixonante. Nas duas últimas AGOs, tentamos dialogar com o Conselho de Ética e Disciplina, que isso ia ocorrer. A quantidade de envolvidos é grande. Eu lembro de uma AGO que eu e o Edinaldo conversamos com o Neg num café sobre isso, e o Neg foi irredutível. O Neg se encontra presente, lembra, Neg, nessa conversa no café? Que ia gerar isso. Por isso houve a liminar, na AGO passada, em que o companheiro conseguiu participar como delegado. Que esse é um debate ideológico.
do sindicato processar afiliado. Isso não pode mais ocorrer no nosso sindicato. Não pode mais ocorrer. E a quantidade de envolvidos, a diretoria anterior provocou um conselho de ética. E nós tentamos com o conselho de ética tentar resolver isso de forma política. Não foi possível. Aí a justiça veio dar uma porrada. Então, Douglas, existe uma questão sim preocupante. Esse dinheiro vai sair do bolso de cada afiliado de uma questão que vai ter sido resolvida politicamente numa plenária de servidores aqui, de delegados. E não foi possível. Esse que é o debate. Por isso, Douglas, eu quero, agora o companheiro que é gestor, não é mais conselho físico, não é conselho de ética e disciplina. E isso é uma reflexão que eu levo aqui à plenária. Por isso que eu pontuei, perguntei para o Zé Valdir, aqui, né? Por isso que eu falei da questão do item 2. Com o item 2 tem desdobramentos. Quando eu liguei para o Zé Valdir um dia desses, por telefone, eu falei, eu até teria algumas coisas para fazer. Eu achei melhor até fazer logo a proposta de extinguir o de ética, porque eu sei que minhas representações vão entrar na ética e não vai acontecer nada. Então eu optei em nem mandar para o... Eu tinha alguns pontos para mandar para o Zé Valdir e nem mandei. Eu acho que quem quiser resolver, vai para o judiciário. E não deveriam ficar aqui numa luta, que eu sei que... Por isso eu queria entender. É a questão dos desdobramentos dessa sentença. Nós vamos pagar uma coisa que não foi resolvida politicamente. Esse é o esclarecimento do companheiro Douglas. Olha só, minha gente, o que acontece é o seguinte, o Conselho de Ética é uma instância do sindicato. Eu não criei o Conselho de Ética, eu era um dos membros, haviam outros membros. Eu não tomei essa decisão sozinha, todas as decisões eram tomadas em conjunto. Todos votavam e foi tomada a decisão em relação à representação do Cláudio Félix, foi tomada por unanimidade. O que acontece é o seguinte, se a plenária entende que o Conselho de Ética, ele é, como eu diria, supérfluo, ele é um gasto de energia que o sindicato não precisa ter, e eu concordo com isso, eu concordo. Eu devo declarar aqui publicamente, aproveitando o ensejo, que eu sou favorável à extinção do Conselho de Ética. Eu declaro isso. Agora, eu tinha que respeitar o regulamento que existia na época. Foi feita uma representação a uma instância do sindicato, que é o Conselho de Ética, que existe até hoje. E eu, como membro deste conselho, assim como outros membros, inclusive o Anestor, que era membro, aliás, ele se tornou membro no segundo mandato. Os outros não estão aqui, infelizmente. Eles tomaram a decisão de acordo com o melhor entendimento que eles tinham na época. Agora, nós não poderíamos, naquele momento, nem agora, esquecer ou ignorar a existência de regulamentos no sindicato. Se a plenária entende que esse Conselho de Ética deva ser extinto, ótimo, que se faça isso. Mas tudo foi feito dentro do que previa o estatuto e as normas do sindicato. Obrigado. Gente, antes de passar para o Técio, esclarecer uma coisa. Nós estamos discutindo o parecer apresentado pelo José Valdir, ok? Parecer passado não é para ser discutido aqui. Então, vamos discutir o parecer que foi apresentado por ele. Eu acho que o esclarecimento sobre exatamente esse assunto que foi levantado do Cláudio Félix, que é o que eu chamo a atenção e chamo a responsabilidade de todos os delegados desta AGO, das futuras, e a todos os filiados. Os desdobramentos, Laércio, os desdobramentos não são apenas financeiros, os desdobramentos são de segurança jurídica. Na última AGO, nós tivemos, por São Paulo, 10 delegados que teriam direito à vaga. Como o colega Cláudio Félix conseguiu uma liminar e conseguiu se inscrever, ele virou um delegado subjúdice e votou na AGO. Como o mérito foi confirmado e o processo foi transitado e julgado, o que era subjúdice foi confirmado. O que era subjúdice foi confirmado e ele não deixou de ser subjúdice. A presença dele, que foi eleito como titular, deixou de ser precária e passou a ser permanente nas votações. E São Paulo ficou, de fato, com um delegado a mais do que prevê o estatuto. E o pior, tivemos votações que passaram por um voto com o suplente convocado indevidamente votando nessa votação. Isso poderia causar a nulidade desta votação específica do estatuto por não ter atingido o quórum,
porque aquela pessoa não deveria estar votando. O que eu estou levantando é o seguinte, é a questão de nós termos responsabilidade com os nossos atos em tudo da nossa vida, porque os desdobramentos não são apenas financeiros, são financeiros também, mas são jurídicos, seguranças jurídicas e que podem causar danos morais a pessoas, terceiros e a... Muito obrigado. Próximo inscrito é o Isidro. Boa tarde, Isidro PRM Santos. Em primeiro lugar, companheiro Cláudio Félix, do mesmo jeito que eu fiquei envergonhado com a atitude da Diretoria Executiva Nacional e ter dispensado 3 trabalhadores e, embora as explicações dadas eu reputo que não são suficientes, eu peço desculpas a você, como dirigente dessa entidade, porque você foi perseguido, você passou por dissabores que nós não deveríamos fazer com qualquer pessoa, seja filiado, seja não filiado, ou seja trabalhador que preste serviço para a gente aqui dentro. Então, minhas desculpas. Em segundo lugar, eu quero dizer que, em momento algum na sua fala, eu vi você acusando pessoas. Você falou das instâncias, do Conselho, o Conselho Nacional de Ética, que, o ano passado, aplicou uma penalidade por não ter respeitado o Estatuto, por não ter respeitado o Código Disciplinar, aprovados por uma plenária também de AGO. E isso quem diz, como você bem falou aqui na frente, foi o juiz. Então, muito embora o Conselho Nacional de Ética acredite que tenha seguido o Estatuto, não seguiu. Mais uma vez, não seguiu. Te fez perseguição política pelos teus ataques à lista no MPU. Nós temos que aprender a conviver com as críticas, ainda que seja de formas ofensivas. Quem se sente ofendido, vá buscar o judiciário. Processe aquele que está sendo ofendido na honra. Vá no judiciário. Agora, não utilize uma instância de uma entidade sindical para fazer perseguição. Muito obrigado. Próximo inscrito é o Luiz Ivan. Luiz Ivan retirou... Pois não, Toninho. Tércio e Edinaldo só. Justamente eu quero me contrapor ao colega lá, Flávio, sobre a proposta do colega Zé Valdir, que ele propôs na apresentação, de recomposição do Conselho de Ética. Como o Conselho de Ética não tem como funcionar com uma pessoa. Isso aí é super tranquilo. Com 2 pessoas. São 5? São 2, não tem nem a maioria. Então não tem como funcionar. Minha proposta é o seguinte, que eu coloco como contraproposta à sua, de que essa plenária se abstenha de recompor o Conselho de Ética e o ano que vem, que é a eleição realmente do próximo mandato para o Conselho de Ética, nós votaremos o Conselho de Ética. A minha proposta original era o seguinte, era colocar isso em votação aberta, em votação igual nós votamos para a diretoria colegiada. Como isso não está contrário ao artigo 83 do Estatuto, eu não posso propor isso antes de alterar o Estatuto. Então, a minha proposta aqui é de se abster de recompor o Conselho de Ética, a gente não recompõe até o ano que vem, e depois que mudar o Estatuto, aí é outra situação jurídica. Muito obrigado. Ou quem sabe na... Não é destituição. Desculpa, só para terminar aqui, para esclarecer. A questão é o seguinte, nós não vamos destituir vocês que foram eleitos. Nós estamos não recompondo, a minha proposta é de não recompor, e o que na prática, para ficar todo mundo esclarecido, é que durante um ano não teria como o Conselho de Ética fazer nada. A minha proposta é exatamente essa. Se o Conselho de Ética for mantido...
Luiz Ivan tem uma questão de Ele está no tempo. Colega, assegure, ele tem 10 segundos ainda para falar. Ele fez essa proposta no final do relatório do Conselho de Ética, Cida. Eu estou discutindo exatamente o que o colega falou no Conselho de Ética. Foi a contraproposta. Você não fez essa proposta, eu estou fazendo uma contraproposta. Só isso. É isso mesmo. Ele até esclareceu bem aqui. Porque ele tem a proposta, o José Valdir, eu vou passar para ele, ele tem a proposta de recomposição e ele colocou, e eu até ia fazer a colocação também, porque como vai a AGE, a continuidade da AGE, nós vamos discutir estatutos e regulamentos, quem sabe implode essa comissão. Luiz Ivan, tem uma questão de ordem a apresentar? Edinaldo. Edinaldo. Edinaldo Amapá. Bem, só vou primeiro me solidarizar ao colega Cláudio Félix por tudo que passou em razão da perseguição covarde que se utilizaram da estrutura da máquina paga por cada um de nós para prejudicar você. E fiquei muito feliz pela sua vitória. Foi um grande exemplo para o que devemos cada um de nós deve fazer toda vez que for perseguido, que for sacaneado, não só dentro daqui desse sindicato, mas lá no seu local de trabalho, em todos os espaços. Tem que lutar, tem que reagir mesmo. E ainda, responsabilizar. Gostaria muito que depois que você conseguisse ganhar os danos morais e tudo mais, que se entrasse com ação regressiva para que alguém pague tudo isso aí. Eu não quero pagar no meu bolso, não, cara. Ainda mais nesse clima de corte de despesas. Então, eu queria propor o seguinte. Eu sei que tem a ideia de que tem que fazer a recomposição. Eu acho que não precisa recompor, não. Porque a gente recompor, a gente já está consolidando uma coisa que, em tese, pretende-se extinguir. Porque eu também vou estar a favor de acabar com essa porcaria desse conselho. Não serve de nada, só instrumento de perseguição política. Ginaldo, então, a proposta só respeita o colega do conselho, tá? Acho que porcaria não é a palavra correta. Não, ele não é o conselho. Porcaria, o Valdir não. é um dos caras... Eu, como filiado, como delegado, acho que ele merece respeito e todas as comissões merecem respeito. Só para registrar isso. Tá. Está sendo transmitido, então porcaria não é uma palavra correta. Ok. Valdir é um cara das mais parceiros que eu tenho, e ele sabe disso. Não tem nada a ver com o Valdir ou com o He-Man, o colega lá o Sérgio. É com a finalidade, a questão finalística do conselho, não tem a ver com os indivíduos. Você quer se retratar com o conselho? Não vou retratar conselho, não. Com os colegas, nem com os colegas, pois nem se sentiram ofendidos. O Valdir, eu tenho certeza que nem se sentiu ofendido. Ok. O colega que se doeu à toa. Pronto. Então, recomendo que deixemos a recomposição. Não precisa recompor, não. Não é obrigatório fazer isso agora, não é obrigatório fazer nesse momento. Não recompõe nada. Vamos discutir depois, lá quando falar sobre o estatuto. Se passar, que bem, dá 5 minutinhos e alguém se apresenta aí e recompõe. Dá 5 minutinhos, se ninguém se apresentar, toca do jeito que está. Ok? Tempo esgotado, ok. Obrigado. Você quer esclarecimento? Você tem alguma dúvida? Ninguém está pedindo esclarecimento. Se você tiver alguma dúvida diante do relatório. Zé Valdir, como é que fica a situação dessas questões que estão pendentes? Tu vai aguardar 1 ano, como é que ficam os prazos que já estão correndo? Como é que essa questão fica?
Então vai ficar um ano parado e caso não passe a extinção, que a gente não vença o tempo, que faltam só 2 ou 3 dias para terminar, e a gente não vença, isso não fique definido, como é que vai ficar? Tu vai ficar esperando um ano? Como é que fica essa questão, esse imbróglio? Bom, eu entendo o seguinte. Se a plenária deliberar na AGE que o Conselho de Ética será extinto, e extinto o Conselho de Ética, e extinguem-se todas as representações em curso. Perfeitamente, Beth. Quem quiser, faz o que Cláudio Félix fez, entra na justiça. Ok, gente. Esgotado o assunto Conselho de Ética, ok? Agora... Próximo item da pauta. Qual o próximo item? Nós temos a... Não, isso não tem aprovação do relatório, é só apresentação. É o seguinte, como não vai ser... Agora nós vamos entrar para a melhor parte. O que todo delegado eleito tem que ter compromisso com a categoria, plano de luta. É o que a base quer saber. Conjuntura e plano de luta. O próximo item. E cada delegado que aqui está, preste muita atenção em tudo que vai ser feito, porque a nossa base tem muito interesse em conjuntura e plano de luta. Tudo que se discutiu aqui é interessante, mas a base quer saber o que o sindicato está fazendo para melhorar a nossa vida. Então é isso que a gente... E a gente sabe que é o financeiro mesmo, que está... Aí não dá nem para dizer quantos anos que a gente está sem PCS, né? E então vamos abrir... Pois não? Já está inscrito? Abrir inscrição. Tem 2 minutos. Olha, vamos fazer o seguinte, Cristine, vamos manter os 2 minutos que foi aprovado pela Assembleia e depois abre inscrição e dá continuidade. Eu também achei pouco, eu queria 3 minutos... Eu queria 3 minutos, foi a minha proposta, fui voto vencido e a gente tem que respeitar a decisão do colegiado. Eu, pela minha ideia, era 3 minutos e se precisasse mais 3, mas fui voto vencido e nós vamos seguir o regulamento. Então, vai continuar os 2 minutos e depois, sendo necessário, se inscreve de novo. Ok? Alguém... vai inscrever, tem tese para apresentar. Vamos começando. Está aberta inscrições. Como é o seu nome? Gente, veio uma proposta aqui, do colega, até um esclarecimento que ele trouxe à mesa e nós vamos colocar para a plenária. Nós votamos os 2 minutos no início dos trabalhos para a AGE. Nós entramos na AGO, continuamos mantendo os 2 minutos. Nós agora vamos discutir conjuntura e plano de luta. É um assunto polêmico e eu quero colocar para a plenária. Vamos conceder 5 minutos. Vamos conceder... Não, cada um tem o seu regimento. Cada um tem o seu regimento. Eu gostaria de saber se a plenária quer votar.
Porque nós temos seguido os 2 minutos, que foi para a AGE. Vamos abrir 5 minutos para plano de luta? Deixa eles esperarem. Proposta da Cristine. Eu quero um requerimento. Chegou um requerimento da Cristine. Qual a sua proposta, Negre? Você tem proposta de tempo? 5 minutos? Pessoal, 4. Tem mais o uma requerimento aqui que chegou. Pessoal, só um minuto, por favor. Tendo em vista que 2 minutos é insuficiente para uma intervenção razoável, sobretudo aos temas análise de conjuntura e plano de lutas, requeiro a ampliação do tempo para 3 minutos. Temos 3 propostas. 3 minutos da Cristine, 5 minutos do Negre e 4 minutos do colega. Vamos colocar em votação o tempo para discutir plano de lutas. Pois é, mas as alterações, elas ficam prejudicadas porque tem que ser na AGE. É a recomposição entendeu? Aí ela estava marcada. E os outros assuntos da categoria. Mas aí já é Gente, podemos votar? A plenária concorda em votar o tempo, mudar o tempo. Primeiro questionamento. Se a plenária concorda em mudar o tempo para discutir plano de luta. Sim, e esse tempo vai continuar para todos os outros temas que vão ser discutidos ou fica apenas para plano de luta? Ok. Então, que fique registrado. Vamos colocar em votação a decisão aqui. Apenas para plano de luta, a mudança do tempo. Depois continua os 2 minutos que vêm sendo usados. Ok, gente? Oi. Todo mundo já votou? Falta alguém votar? Gente, mais um item que nós precisamos decidir. Análise de conjuntura e plano de luta. Vamos separar análise de conjuntura
e plano de luta? Já. Oi? Podemos encerrar a votação, gente? Votação encerrada. Agora o questionamento que a mesa apresenta a mesa apresenta à plenária. Ó, ficou decidido 3 minutos. 3. 21-20. Vamos dividir, né? Só uma questão de sistemática, eu acho. A conjuntura antes e depois o plano de lutas. Então, companheiros, aqui por sugestão aqui da mesa, aqui na breve discussão, sugerimos então que façamos uma discussão sobre a conjuntura primeiro. Então, a gente faz a abertura das inscrições para discussão da conjuntura atual. E após, a gente faz a discussão sobre o plano de lutas. Todos de acordo? Há alguma objeção? Então tá. Então aqui tá. A gente vai ter um tempinho então para dar uma meditada, que é durante o nosso lanche. Então vamos aí uns 15 minutos, presidente. 10 minutos então para fazer um lanchinho, dar uma conversada e voltamos para conjuntura atual.